Saudações, meus queridos e amados irmãos, amigos e irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Bom, eu quero falar de um assunto importante acerca do combate cristão e da vivência cristã, tá? Está registrado na carta de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 6 e no versículo 13. A parte mais que eu quero sintetizar ela nessa conversa é a última parte do versículo 3. Havendo feito tudo, fica firme. Né? O que ele diz aqui nesse versículo todo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você não sabe o dia que ele vem. E havendo feito tudo, ficar firme. Tá. Paulo, nesse versículo, nesse capítulo do Efésios aqui, ele fala para vários cenários aqui. Ele fala para os filhos, né? Aconselha os filhos a obedecer seus pais, para que tenham vida prolongada na face da terra. Ele também fala para os pais, no cuidado e no zelo com os filhos, porque não pode cobrar só dos filhos. Os pais também têm muito mais responsabilidade do que os filhos. Os filhos, embora eles possam achar que sabem tudo, que estão numa era diferente, numa geração diferente, mas eles não conhecem o cenário onde pisa. E é compromisso dos pais direcionar esse filho, seja ele homem ou mulher, a um caminho correto, a um caminho de disciplina, para que esse rapaz ou essa moça possam serem homens e mulheres prósperos e íntegros. Porque não adianta você ser próspero e não ser íntegro. Você prospera, mas a sua vida está destruída. Essa era a visão da carta. Também Paulo fala do combate que temos que ter contra as forças do mal. Quando ele diz que nosso combate não é contra a carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade. Nós estamos aqui, não sabemos o que está à nossa volta. Nós já nascemos combatendo. Todos nós. Até a gente tomar a idade de entendimento, né? Os cuidados dos pais, dos avós, dos tios, dos parentes, para que nós possamos ser encaminhados e inseridos na sociedade, isso tem um desgaste muito grande. Veja bem, quando Paulo diz aqui no final do versículo 13, para depois que você fizer tudo, tem que ter cuidado para ficar firme. Por quê? Não adianta nada você lutar tanto e morrer na praia. Fazer tanto e perder a guerra. E ficar na vida de história. Ah, eu fiz muito. Tá. Mas e você? Como que você tá? Depois de você ter feito tudo. Como que está a sua vida agora? Há combates que nós temos que lutar com unhas e dentes para não perder. E um deles é o combate do matrimônio, porque tentações temos constantemente. Pera lá, eu vou defender no combate a casa do outro e tudo, não vou defender a minha casa? Então, tudo isso começa. O inimigo invisível, ele tem vantagem sobre nós, porque ele está na espreita assistindo. Esperando um vacilo nosso para ele terminar de calçar você já está atordoado dos problemas, dos combates. Ele só calça para você cair. O inimigo espera você fazer tudo para ele. E ele só dá o fechamento. Nós precisamos pensar um pouco. Precisamos se antecipar às estratégias do nosso inimigo invisível. Ah, como que eu me antecipo? Jesus deixou a receita. Orai, olhai e vigiai. Ele deixou a receita. Muitos dos nossos antepassados, eles fizeram muito, mas não tiveram êxito final,
porque não vigiaram, não observaram. Tem aquela sensação que você, quando está em estado de tranquilidade, você deixa até de ser um pouco mais diligente? Quando o momento de tranquilidade chega, a gente se acomoda. Não vai buscar, não vai orar mais, porque não acha mais que é necessário. E começa até a ter outros pensamentos. Ah, não precisa orar tanto e tal. E quando você estava no combate, passando dificuldade, provações, você era outro crente. Deus te dá a graça da bênção, te tira do cativeiro e você se transforma numa outra pessoa que ninguém está te conhecendo. Que conversa é essa? Você estava lá no perrengue lá, rapaz. Você, seja homem ou mulher. Aí a igreja ora por você, jejua. Há irmãos que são tão diligentes que eles até jejuam por você. Você se recupera, seja financeiramente, seja familiar, seja emocionalmente, seja espiritualmente, se recupera. Quando você se recupera, ao invés de você ser recíproco, você se transforma num crente estranho. E, de repentemente, você sai daquela situação e começa a combater os outros. Começa a andar na contramão. Já não quer orar mais porque acha desnecessário. Já não vigia mais porque acha desnecessário. Já não quer irmãos perto de você porque acha que isso é desnecessário. Já tem dificuldade de conviver com os irmãos da igreja. O que vai acontecer com você? É isso que o inimigo invisível das nossas almas quer. Ele quer um motivo. E o motivo, às vezes, quem dá é a gente. Você não precisa exagerar, mas você precisa manter uma constante. Regularmente. O que é regularmente? Todos os dias você levanta de manhã, tem um encontro com Deus. Agradece a Ele pela oportunidade que você abriu os olhos de novo. Pede a Ele a força para você encarar o dia. E pede a Ele para livrar você das armadilhas do diabo. Isso já é suficiente. Mas se você não ora, se você abandona os cultos, se você deixa de conviver com os irmãos, se você já não anda mais com os irmãos, já não sente prazer de estar junto com os irmãos, algo está errado com você. Porque o Espírito Santo, ele nos induz a viver junto. A ação espiritual de Deus na nossa vida, quando nós aceitamos. O Espírito Santo também não vai chegar assim e forçar ninguém a querer viver com ninguém. Mas quando nós trabalhamos para uma boa relação com as pessoas, o Espírito Santo se encarrega de cuidar para que essa nossa unidade seja abençoada por Deus. Então temos um ambiente de paz. Vamos combater junto, vamos orar junto, vamos visitar junto, vamos trabalhar junto, vamos fazer um trabalho que Deus pediu para nós fazermos junto. Então, quando Paulo fala nessa última frase aqui do versículo 13, ele diz: depois que você fizer tudo, fica firme. Pessoal, irmãos em Cristo Jesus e amigos, quantos que fizeram muito, mas o resultado de muita coisa que acontece numa igreja, o crescimento, às vezes foi aquela pessoa foi peça fundamental para que aquela igreja pudesse prosperar, crescer, ter o status que tem. Foram pessoas que trabalharam, mas foram pessoas que trabalharam tanto, mas depois de um certo período da sua vida, perderam o rumo. Caíram numa rota desconhecida. E caíram e já estão caídos no chão. O que Paulo diz é isso. As tentações, elas estão à nossa volta constantemente. O apóstolo Pedro disse isso, se não me engano, na primeira epístola, no capítulo 5, entre o versículo 8, ele diz que o inimigo invisível de nossas almas, o nosso adversário, ele anda bramando como leão, tá? Como se fosse um leão, buscando a próxima vítima. Mas se nós estivermos alicerçados em Cristo, Ele não poderá nos tocar.
Então, se você é um bom trabalhador, é um pregador, é um bom ensinador, é um obreiro, é um pastor, é um ministro, é um missionário, lembre-se que antes de você ser o missionário que você é, o obreiro que você é, o ministro que você é um homem ou uma mulher. Que você também tem sentimentos e que você também pode ser surpreendido. Há muitos que estão, nesses últimos tempos, depois de ter feito muito, desanimados, decepcionados, tá? Deus até reconhece o trabalho dessa pessoa, mas as outras fingem não ver. Isso traz decepção àquele que luta muito. Chega um momento de cansaço, chega um momento de batalha, que ele está cansado, ele precisa de um amparo, ele precisa de ser amparado no combate para que ele possa terminar, pelo menos sentar, né, falando aqui de modo alegórico, sentar debaixo de uma árvore, uma sombra, poder tomar fôlego para continuar a caminhada. E às vezes ele não é compreendido também. E ali ele tomba-se. Tudo que ele fez ficou no esquecimento. E as pessoas esquecem rápido demais. Então o que eu quero dizer para você, o conselho que eu te dou, você que é um lutador, é uma lutadora, é uma guerreira, é uma serva de Deus, é uma irmã de círculo de oração, tá? Tenha cuidado com a sua saúde, tá? Espiritual, tenha cuidado com o seu emocional, tá? Tenha cuidado. Você que é obreiro, tenha cuidado. Nós somos de carne e osso, e se formos afetados de mente, nós perdemos o rumo, jogamos tudo pelo alto e depois não conseguimos recuperar. O apóstolo Paulo estava num estado de espírito bem ruim, em que ele reclama um pouco, que ele ficou abandonado, porque ele diz lá na carta ao Timóteo, não sei se acho que é a segunda epístola, ele diz: ninguém esteve comigo na minha defesa, a não ser Lucas, que era o doutor. E ele fala para Timóteo: sofre, pois, comigo com o combate. Então, quando nós temos um irmão que está meio cambaleando ou atordoado por um dardo, talvez, o inimigo ele pegou, e às vezes ele usou um dardo, e esse dardo veio da onde a gente não esperava, atingiu a gente. Pegou de cheio, mexeu com o nosso emocional. E agora estamos inertes, não conseguimos combater, não conseguimos orar, não conseguimos raciocinar na pregação, no ensino bíblico, não conseguimos fazer os serviços que faziam mais. Vem um estado de espírito depressivo. E aquele combatente, seja ele ou ela, está decepcionado, está contristado, passou por decepção. E agora, o combatente mesmo, esse combatente da obra de Deus, ele não vai ter todos perto dele para poder chegar e ajudá-lo. Ele está num combate, foi ferido. Por isso que o apóstolo aconselha: depois de você fazer tudo, fica firme, ou seja, mantenha constante, mantenha o hábito de buscar, mantenha o hábito de ler, mantenha o hábito de obedecer os preceitos de Deus. Cuidado com as novas ondas, porque elas podem servir de armadilhas. As novas tendências no meio cristão têm servido de armadilha para muitos homens e mulheres brilhantes do reino de Deus caírem numa armadilha sem volta. Irmãos divididos, igrejas separadas, pessoas que não se falam, famílias divididas. E nesses últimos dias, quanto mais o inimigo dividir, separar, quanto mais ele fizer isso, ele vai tirar muita gente do reino de Deus. E nós temos que tomar cuidado e nos antecipar às ações do inimigo. A gente tem que perceber quando o mal está até entre nós, que o mal, a gente acha que o mal está do lado de fora da igreja. Às vezes ele entra no seio, no ciclo de irmãos ali, ele entra, causa o mal, causa o desentendimento, causa frustrações, decepções. As pessoas, ela perde o rumo
para poder caminhar. Então o que Paulo aconselha? Cuidado, tenha cuidado. Depois que você fizer tudo, você é uma pessoa brilhante, talentosa. O seu talento é diferenciado. Deus te usa no seu talento. Mas por um momento ou outro, alguma coisa te atingiu você. E ao ser atingido, você perdeu o rumo. Você está tentando encontrar o rumo, porque você está atordoado pelo dardo que o inimigo te lançou. E ele veio da onde você menos esperava. Qual o conselho que eu te dou? Olha para Cristo. Olha para a sua palavra. O conselho que ele te dá. O conselho que a palavra te dá. Fica firme. Porque você vai ser recompensado pelo seu trabalho. Mas só se fica firme. Não saia da posição para a qual Deus te chamou. Entenda a importância do seu chamado. Compreenda a importância do seu chamado. E eu tenho certeza que Deus, ele salvará muitas pessoas através de você. E o inimigo sabe do potencial que você tem. É você que ele quer atingir. É a mim que ele quer atingir. O inimigo sabe do nosso potencial. Ele sabe da capacidade que Deus usa na nossa vida. E ele vai querer tirar a gente de cena. Por quê? Por quê? Para não arrebatarmos pessoas, para não orientarmos pessoas a andar nos preceitos de Deus. E nós também, consequentemente, sermos desviados dos caminhos do Senhor. Esta é a palavra de aconselhamento que eu deixo para você, para que você possa entender o tamanho da sua importância no reino de Deus, o propósito da salvação de novos crentes, de jovens, de outras pessoas. Entenda o teu chamado. Deus te chamou para um propósito excelente. Cuidado para que você não perca esta visão. Uma visão a qual você foi chamado. Que pessoas precisam de você. Precisam do seu talento. Precisam da sua desenvoltura. E Deus quer te usar em cima disso. Você sabe muito bem disso. O quanto Ele já te usou. Mas por que você está deixando ser, como é que fala? Como é que você está deixando ser induzido pelo entendimento do maligno, que quer tirar você de cena, consequentemente derrotar a sua vida, consequentemente derrotar a sua família? Erga a sua cabeça, olha para Cristo Jesus, e eu tenho certeza que você continuará prosperando, sendo vitorioso, e muitas almas você poderá levar ao Senhor. E naquele grande dia, o galardão, a coroa, será entregue, porque você combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. É apenas um conselho. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Pai querido, eu não sei como estão as pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas eu quero orar por elas e pedir ao Senhor que dê a elas força, que dê a elas, ó Pai, o entendimento para que possam compreender o seu chamado. Pai, abençoa suas vidas. Retire o mal e não permita que o teu filho ou tua filha, seja onde estiver neste mundo, Pai, seja, ó Pai querido, derrotado pelo inimigo. Dê a eles a graça. Abençoa, Pai querido, sua família. Livra do mal. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos numa próxima oportunidade.